Sejam muito bem-vindos, este é o Torocast, podcast da Toro Investimentos. Eu sou Daniel Herrera, analista aqui da casa, e hoje comigo minha colega de análise, Stephanie Oliveira. Tudo bem, Stephanie? Oi, Daniel. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre rotatividade setorial. O que é isso? A gente está agora no comecinho de 2021 e muitos daqueles setores que bombaram no ano passado, que fizeram as pessoas comemorarem e ganharem muito dinheiro, parecem que nesse comecinho de ano estão sofrendo um pouco mais, estão patinando. Por outro lado, aqueles setores que pareciam que estavam esquecidos, ninguém lembrava mais deles, estavam lá andando de lado, difícil de recuperar, parece que agora estão deslanchando. Então, a gente trouxe aqui a Steph para comentar um pouco sobre isso, essas mudanças que estão ocorrendo. São mudanças que vieram para ficar? São coisas momentâneas? Então, por onde você gostaria de começar, Stephanie? Vamos lá, Daniel. Acho que a gente poderia começar falando dos queridinhos de 2020, o segmento de varejo, especialmente o e-commerce. Eu sei que tem muita gente posicionada em Magazine Luiza, em Via Varejo, em B2W, e tem muita gente vendo esses papéis no movimento de queda agora no começo do ano e bastante gente preocupada. Então, acho que vale a primeira resposta que a gente pode dar para o pessoal. Os queridinhos perderam o trono para sempre ou eles podem voltar a ser protagonistas aí de 2021? Acho que a gente pode começar por aí, Daniel. É bom sempre lembrar para quem acompanhou como é que foi a bolsa em 2020, as varejistas, especialmente aquelas voltadas para e-commerce, surfaram muito forte ao longo da pandemia, se recuperaram rápido das quedas e fecharam um ano muito acima do patamar pré-pandemia. Claro que todo mundo acompanhou, as pessoas presas dentro de casa, trabalhando remotamente, isso tudo fez com que as empresas ligadas principalmente ao e-commerce tivessem um movimento muito interessante. A gente viu todo mundo tendo que se adequar, comprar tudo remotamente, não podendo mais nas lojas, pessoas tiveram que fazer compras até para se readaptar a esse novo estilo de vida, comprar as coisas para agora trabalhar dentro de casa, compraram cadeira, colocaram internet nova, compraram teclado, monitor, enfim. Tudo isso acabou impulsionando muito esse setor que performou bem no ano passado, mas nessas primeiras 2 semanas de pregão, claro que é muito pouco tempo, mas nas primeiras 2 semanas de 2021 é um setor que começou a sofrer, começou a acumular quedas consecutivas. Então, para quem está posicionado nesse setor, acabou ligando um sinal de alerta. É para ficar preocupado mesmo ou você acha que é só um movimento passageiro? Como é que você está vendo as varejistas? Boa, vamos lá. Você pontuou muito bem, Daniel. O ano passado foi o ano que todo mundo teve que se readequar, tanto o vendedor quanto o consumidor. De um lado, a gente tinha o vendedor de portas fechadas, do outro, a gente viu o consumidor preso dentro de casa, e como você falou muito bem, a gente teve que se readaptar a uma nova rotina em que tudo era feito dentro de casa. Aí você vai pensar, a gente começa ali para o nosso home office, todo mundo começou a usar a sua cadeira ali que usava de vez em quando, descobriu que não era tão confortável assim. Vamos lá, vamos comprar uma cadeira gamer, vamos comprar uma cadeira confortável. Trabalhar com uma tela foi impossível, então vamos lá, vamos comprar uma tela. E a internet que anda, a gente usava só para ver um filme na Netflix, mexer no celular, já não segurava, não dava mais conta para a gente trabalhar. Eu mesma tive que trocar minha internet, eu tinha uma internet mais fraquinha, tive que colocar uma fibra, uma internet boa para dar conta de tudo aquilo que a gente tinha para fazer dentro de casa e não teve jeito, a gente teve que gastar dinheiro nesse primeiro momento. E quem estava focado no e-commerce, Daniel, é como você falou, surfou essa onda. Por quê? Primeiro, como você falou, muita gente não tinha o que fazer, a gente tinha que comprar, as lojas estavam fechadas. Então, beleza. Tanto que a gente observou que muitas pessoas, de abril até dezembro, fizeram a sua primeira compra pela internet. Então, tinha muita gente que não teve ainda essa experiência de compra pela internet. E muitas dessas pessoas chegaram a repetir, falar que fariam novas compras pela internet. Eu mesma, Daniel, eu não tinha o costume de comprar pela internet, eu ainda ia na loja. E aí eu vi que funciona muito bem a gente comprar pela internet, já comprei celular, televisão, e funciona. E essas lojas, essas companhias, como Magazine Luiza, Via Varejo, B2W principalmente, conseguiram surfar esse movimento e as vendas por internet ampararam muito o resultado dessas companhias, a receita dessas companhias. O que é um consenso até entre os analistas que acompanham o setor é de como a pandemia acelerou um processo que já ocorria, todo mundo apostava que o mundo ia se tornar cada vez mais digital, que o e-commerce ia começar a suplantar as vendas físicas, mas acho que o que você apontou é bem interessante a gente ressaltar, né? Muita gente nunca tinha feito uma compra pela internet, foi meio que forçado a fazer nesse momento,
falou, pô, até que o negócio é muito prático, é bem Funcionou. tranquilo, legal de fazer, vou continuar fazendo. Então, o que muita gente tem apontado é esse processo que já vinha ocorrendo, ele acelerou muito e acho que não tem mais volta, né? Quem aprendeu a comprar pela internet, dificilmente vai voltar a comprar tudo nas lojas físicas. Exatamente. E um ponto também, Daniel, é que, como você falou, o mercado já vinha olhando para quem estava se preparando, as companhias que estavam tendo ali estrutura para expandir o e-commerce com bons olhos, porque a gente sabe que o e-commerce ele faz muitas das vezes o lojista não ter que pagar por um aluguel ou pagar por um funcionário, ele ganha margem, porque muitas das vezes ele vai ganhar, ele vai deixar de gastar um dinheiro com uma loja física, então é um movimento que veio para ficar. Outra coisa também é que eu acredito que esse movimento ele não acabou, por mais que foi um boom em 2020, ele não acabou, é que a gente está só engateando, o Daniel. Quando a gente olha, por exemplo, a gente compara Estados Unidos com o Brasil, que eu acho que é uma comparação extremamente injusta. Muita gente falando, por exemplo, como a gente falou no nosso Torocast aqui sobre shopping. Nos Estados Unidos, os shoppings eles estão perdendo ali o cenário das pessoas irem fazer shopping, né? Ir às compras. E o Brasil, isso vai se repetir porque lá o e-commerce já está muito bombado. Aqui a gente está só começando. Algumas empresas estão implantando, o brasileiro está descobrindo agora a compra pela internet. Então, assim, tem um oceano vasto pela frente para ser explorado. Então, eu acredito que tem muita coisa para se fazer. Então, respondendo a sua pergunta, esse movimento de queda que a gente viu acontecendo agora, no começo de 2021, eu acredito que ele é um movimento muito passageiro e muito também em decorrência de uma realização de lucro. No ano passado, a gente viu empresas como B2W, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Via Varejo, no movimento comprador até mesmo assustador, um movimento exagerado. Olha, Muito por exemplo, forte, né? Sim, de Luiza, de maio, final de março até dezembro, ela subiu 156%. Isso em um ano de pandemia, Daniel. Então não teve A como, não tem pandemia como negar. mergulhando e a Sim, empresa bombando. exatamente. E isso traz aquela ideia de como que foi um movimento que veio para ficar. Só que o que acontece? Qual que é a realidade que a gente está vivendo agora? 2021 2021 é só um bebê, 2021 está só começando, tem muita coisa pela frente, só que a realidade que a gente está vivendo agora no comecinho do ano é muito diferente do que a gente viu ano passado. Primeiro ponto que talvez eu chamaria a atenção e justifica esse movimento de queda para varejo agora no começo do ano é o fato de a demanda reprimida que a gente viu no ano passado, já não acho que é a mesma. Acho que muita gente, quem precisou comprar cadeira, comprar computador, melhorar um celular e gastar dinheiro para se preparar para trabalhar em casa, muita gente já gastou essa grana. Outro ponto é que as pessoas no ano passado, elas além de ter essa cena de demanda reprimida, a gente também estava vivendo um movimento em que existia ali o pagamento do auxílio emergencial, que querendo ou não, auxiliou muito nesse aquecimento da demanda. E agora o auxílio emergencial chegou ao fim. E aí, se a gente for parar para pensar, Daniel, as pessoas estão voltando a trabalhar agora. Quem estava só recebendo o auxílio não estava trabalhando. O pessoal está voltando a trabalhar agora. Você acha que de cara a galera vai querer armar uma parcela, gastar dinheiro? Agora talvez o Isso se as movimento pessoas seja. arranjarem emprego, né? A gente sabe que a questão do desemprego está super complicada. Muitas pessoas viveram durante a pandemia como um todo em cima de auxílio emergencial. Muitas pessoas até ganharam, muitas famílias tinham uma renda maior com o auxílio do que tinham anteriormente Sim. com o trabalho. Vão ter que voltar a procurar emprego, pode ser que não encontrem. Então, isso tudo coloca para 2021, por mais que a gente acredite que seja um ano de recuperação, vai ser um ano difícil, vai ser um ano talvez menos aquecido em termos de consumo. E isso acaba batendo as varejistas, não tem como, né? Elas se beneficiaram muito desse movimento, mas ele parece que vai dar uma refluída agora esse ano. A gente continua acreditando para um longo prazo, acho que é bom dar esse conforto, né, para quem tá comprado nas empresas. Não é para entrar em pânico, ainda é um setor que tem tudo para se expandir, mas está passando por um momento um pouco mais complicado agora no começo do ano. E aí o que passa na cabeça do investidor, né? Ele olha assim, olha, já tenho, você citou, por exemplo, Via Varejo, já tenho 150% de lucro nessa ação. A empresa vai passar por um momento difícil. Será que faz sentido eu passar por essa turbulência? Ou eu vou colocar esse lucro no bolso, vou começar a olhar para outros setores que às vezes têm um potencial mais interessante esse ano, empresas que ficaram para trás, e aí acho que é legal a gente puxar dois setores aqui que têm ficado muito no radar. Um, o setor financeiro, especialmente os grandes bancos,
foi um setor que chamou muita atenção negativamente no ano passado, né? A gente viu Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, essas empresas performando muito mal, demoraram muito a se recuperar enquanto o mercado já estava andando. Mais para o finzinho do ano começamos a ver uma recuperação, mas ainda muito aquém. E o setor de commodities também, né? Foi um setor que no primeiro momento sofreu um pouco mais, mas agora com o câmbio muito mais alto do que no começo do ano, com perspectivas positivas para recuperação global, minério de ferro em alta, petróleo em alta, a gente viu também essa empresa performando bem. Então, qual você quer começar a puxar aí para também falar um pouco dessas empresas que estão entrando no radar em contraposição às varejistas que estão saindo do radar? Boa. Vamos lá, então pensando nessa cena de rotação setorial, né, em que eu começo a realizar lucro numa empresa e começo a investir em outra. E só reforçando um ponto que você trouxe, Daniel, acho que vale reforçar que esse fluxo de curto prazo, esse movimento imediato que acontece para varejo não descaracteriza a tendência de alta do papel no longo prazo. Então, você, investidor que tem esse ativo na carteira, não é para correr em encerra a posição, não. Se você está comprado, acreditando em fundamentos, mantém. Essa realização de curto prazo, ela vai acontecer por esses momentos que a gente comentou, esses fatores, mas nada que desconfigure o viés da companhia para um longo prazo. Acho que vale puxar o segmento de banco, Daniel, que 2020 foi polêmico. Quem estava com o banco defendendo ali a sua posição, eu não encerro Itaú, viu o papel ter uma queda muito forte. Tinha muita gente ali naquele embate do o digital está ganhando espaço, os bancões, né, como a gente chama, estão perdendo ali o seu espaço. Acho que a gente vale chamar para esse setor que acaba sendo um movimento bastante polêmico, digamos assim. E banco, Daniel, a gente viu que esse movimento de recuperação para ele, e aí quando eu falo bancões, é aqueles que você já conhece, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, no movimento de recuperação que aconteceu a partir de outubro do ano passado. Outubro, novembro e dezembro foi marcado por uma forte presença de fluxo comprador nesses papéis, e o interessante é que esse movimento comprador, ele veio não só da pessoa física, não só do investidor interno, mas muito por conta de um capital externo que estava entrando no nosso mercado. A gente estava vendo uma cena em que, à medida que o cenário de uma possível recuperação econômica pudesse acontecer com o fim da pandemia, os grandes players internacionais começaram a olhar para os emergentes. E quem que é emergente? Olha o Brasil aqui. Então, isso fez com que empresas que têm forte peso no Ibovespa, e a gente vai falar das instituições financeiras, elas ganhassem uma representatividade muito grande nesses 3 períodos. Então, capital estrangeiro, dinheiro gringo entrando aqui na nossa bolsa através dos bancos, e isso acabou colocando o papel no radar. Só que um ponto que vale chamar atenção para a pessoa física que está nos ouvindo agora, Daniel, é o seguinte: os bancos, eles não recuperaram nem o tombo todo sofrido em 2020, Daniel. Ainda estão negativos, né? Ainda estão negativos, porque, por exemplo, a gente deu o exemplo de Magazine Luiza, que fechou 2020 bombando no movimento comprador, banco não. A gente olha que tem banco que ainda perdeu 16% ano passado, 20%, não tem espaço para recuperar ainda, né? E do ponto de vista do investidor gringo, né, quando ele começa a olhar de volta para os emergentes, é bom a gente lembrar que ao longo de 2020, quase como um todo, saiu muito dinheiro gringo do Brasil. Aquela esticada bizarra do dólar, foi a quase R$ 6, teve muito disso. O gringo assustou com a pandemia e falou, cara, vou colocar o dinheiro onde está mais seguro. Exatamente. Lentamente ele começa a voltar, mas ele não vai voltar e olhar aquela microcap, que ele nem sabe o que faz num rincão do Brasil. Ele vai falar, o que tem de mais seguro no Brasil? O Brasil é arriscado, mas o que tem de mais seguro? Tem grandes bancos, o setor financeiro é um setor relativamente estável, seguro. Tem essas empresas aqui, petróleo, também a Petrobras é uma empresa imensa, Vale é uma empresa grande. Então, assim, o gringo, quando vai voltando também, ele tende a olhar primeiro para as empresas mais sólidas, mais tradicionais, depois que ele vai começar a olhar para empresas menores, conforme a coisa for se recuperando. Então, isso também explica um pouco essa predileção pelos bancos. E uma coisa que acho que não dá para a gente deixar de apontar é a questão dos dividendos, né? Que a gente tem conversado bastante sobre isso, que durante um período os bancos foram impedidos de distribuir seus dividendos para os acionistas. Havia uma preocupação no início de que se a crise fosse muito aguda, de um lado, no pior dos cenários, os bancos poderiam ficar fragilizados com capital de menos, eventualmente até quebrar, o que nem de longe foi a situação. No cenário mais moderado, mas ainda ruim, a preocupação era de que
o dinheiro que foi injetado na economia, com redução de juros, linhas de crédito, ficasse parado nos bancos ou os bancos distribuíssem isso em dividendos ao invés de emprestar e tentar reativar a economia, o que também se mostrou uma preocupação, não vou dizer infundada, né, porque nunca dá para a gente saber, na época era uma preocupação válida, mas depois de um tempo percebeu-se que não era o caso, então por isso segurou os bancos de passar esses dividendos para frente, agora que a coisa está mais tranquila e perceberam que não é o caso de nenhum desses dois cenários, os bancos foram liberados mais uma vez para distribuir esses proventos. A gente sabe que é um setor que sempre pagou dividendos muito interessantes, então isso também tem sido um atrativo para a volta desse movimento comprador de bancos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar antes da gente passar para commodities? Claro, um ponto interessante que você trouxe para a gente é o fato da CMN, o fato dela ter flexibilizado esse movimento de distribuição de proventos dos bancos, além do mínimo que já era permitido, isso vai destravar uma boa grana para justamente esse movimento de distribuição de proventos. A visão da CMN era a seguinte, o sistema financeiro ele conseguiu passar muito bem por esse momento de crise, ele se manteve bastante resiliente, então, dá para liberar esse dinheiro para distribuir através dos seus acionistas. E isso acaba chamando a atenção da pessoa física, o Daniel. Então, a gente vê ali o fluxo estrangeiro vindo aqui para a nossa bolsa pelos motivos que a gente já citou, e também a pessoa física comprando para poder encarteirar e focar ali nos seus dividendos. Então, acho que esse é um ponto que vale lembrar e faz o investidor que está nos ouvindo agora começar a olhar para banco com esse olhar também. Mas acho que já dá para a gente puxar aí o terceiro setor que está tomando trono aí por enquanto, junto com o setor financeiro, tomando protagonismo aí no começo do ano, que é o segmento de commodity e exportação. A gente sabe, Daniel, que não são só fatores internos, mas fatores macros também que acabam impactando essa recuperação dos preços, não é verdade? A gente tem, de um lado, o dólar, né, que apesar de ele não estar mais nos R$6, que chegou quase R$6, né, que ele bateu no ponto mais agudo da pandemia, mas ainda está muito acima do que estava no ano passado, isso beneficia qualquer empresa exportadora. Mas a gente tem também um movimento de que, pelo menos uma expectativa muito grande da recuperação da economia global, né? Isso acaba batendo muito rapidamente no preço das commodities. Então, a gente viu o minério de ferro disparando, o preço cotado em dólar, o petróleo também. Então, isso acaba puxando essas empresas junto. E tem também uma aposta, principalmente dos economistas, de que a recuperação global, pelo menos lá fora, vai vir muito via investimento público e via investimento de infraestrutura. Então, a gente olha, por exemplo, para a China, que é um país que pareceu sobreviver bem à pandemia, e a expectativa é que esse ano já volte a suas taxas extraordinárias de crescimento, e que isso deve vir muito num movimento que a China já vem fazendo há muitos anos, né? Muito investimento, muita obra, então demanda petróleo, demanda minério de ferro, demanda peças de ferro de modo geral, né? Lingotes de ferro. Então isso tudo tem impulsionado muito esses setores ligados a commodities. E um ponto que eu acho que vale a gente trazer também são alguns fatores internos que acabam também trazendo esse impacto. É claro que toda movimentação de gigantes como a Ásia, a gente vê uma recuperação de uma economia tão grande como a China e uma necessidade de demanda, isso traz reflexos direto no preço da commodity, consequentemente das ações. Mas alguns fatores internos também acabam impactando esses setores. Por exemplo, quando a gente olha para petróleo, empresas ligadas ali ao combustível, como a Ultrapar, que é a dona do posto Ipiranga, a própria Petrobras e empresas que têm ligação a esse setor, elas acabam se favorecendo de um reaquecimento interno. Um exemplo que a gente viu, comecinho do ano da pandemia, né, março, abril, a gente viu o preço da gasolina caindo bastante, até porque estava todo mundo parado dentro de casa. O meu carro mesmo ficou meses sem abastecer. Quando a gente voltou a ir para a rua, a gente voltou a sair aos poucos, conforme a flexibilização da pandemia acontecendo, conforme a gente ia voltar a trabalhar no escritório, que eu fui abastecer meu carro, eu tomei um susto com o preço da gasolina, porque se antes dava para abastecer
com a gasolina aditivada tranquila, a gente passa a optar pelo álcool, porque o aumento da gasolina e esses ajustes que acontecem, eles não vêm porque as companhias elas são malvadas e aí vão transferir esse aumento para a pessoa física, né, para nós consumidores diretos. Não, acontece porque é uma visão de oportunidade. O crescimento da demanda ele implica aumento de preço e isso é um movimento natural que não tem como dizer que não vai acontecer. E foi o que aconteceu. A gente viu a recuperação da economia que é acontecendo, ainda que em passos lentos, ainda em que em poucos setores, isso trouxe reflexo direto no preço. E aí a gente vê esse cenário, ô Daniel, de aumento de preço trazendo impacto direto nas ações. Eu fiz até uma brincadeira uma vez no nosso relatório semanal, que a gente viu a Petrobras entregando aumento de preço de combustível e, consequentemente, o preço da ação estava subindo. Eu até brinquei no semanal, falei assim, aí, ó, se você tem a ação da Petrobras, você está redeado, porque o combustível está subindo, mas o preço da ação está valorizando. Então, isso traz impactos diretos, apesar de que esses movimentos macros é que fazem com que as pessoas passem a investir mais nesse tipo de ação. Não que, como a gente falou, as outras empresas sejam dispensáveis, mas a oportunidade em investir em segmentos mais sólidos, vamos dizer assim, acaba acontecendo nesse momento, e acaba que é uma oportunidade. Mas também a gente começa a assustar com o preço que essas ações já estão sendo operadas. A gente vê Vale operando ali numa cotação de tela acima de R$100, alguns ativos operando nessas regiões de preços, mas é claro, tudo nesse movimento de rotação setorial que ele pode acontecer de novo. Agora elas estão no radar, mais tarde outras podem voltar ao protagonismo, mas acho que é tudo muito natural. É só um investidor olhar para esses movimentos, Daniel, sem desespero, sem se apavorar. O que não dá é para você sair encerrando todas as suas posições por conta de movimentos de curto prazo, mas é sempre bom ter conteúdos como esse nosso, porque traz pelo menos a justificativa de por que isso está acontecendo, né? Eu até ia pegar o gancho para perguntar. A gente está explicando muito o que aconteceu até aqui, o que está acontecendo nesse momento, mas o que você acha que a gente pode olhar para frente? Os três setores, tanto varejo quanto os bancos e commodities. Você acha que a queda do varejo é um movimento que veio para ficar? Essa alta dos bancos e das commodities é um movimento também que a gente deve apostar para os próximos meses e anos? Como que você está vendo daqui para frente esses três setores? Vamos lá. Varejo, e-commerce, como a gente comentou lá no começo, é um longo caminho que o e-commerce tem para percorrer aqui no Brasil. Tem muita coisa pela frente. 2021 é só um bebê, como a gente comentou lá no começo. Tem muita coisa para se fazer pela frente. Acredito que, na verdade, esse movimento de realização que aconteceu recentemente, ele pode ser até uma oportunidade de compra para quem estava de fora. Porque o que a gente estava vendo no curto prazo era que essas ações, elas estavam operando, tinha muita gente, um consenso de mercado, que elas estavam operando no preço justo. Então, acaba que é um movimento de realização que pode ser uma chance de comprar esse tipo de ativo. Olhando para bancos, como você falou, acredito que também tem espaço pela frente. A questão do pagamento de proventos é um gatilho que chama a atenção da pessoa física, não tem jeito, o investidor ele quer aquele dinheiro que pinga na conta todo mês, e isso é um fator muito importante que destrava preço, até mesmo no curto prazo. E olhando para commodity, acho que é um tipo de ativo que ele tem que estar na nossa carteira quando a gente quer buscar uma certa proteção, para a gente não estar dependendo só de um crescimento de economia interna. A gente tem ali a possibilidade de ter um ativo como Vale, como Petrobras, como Gerdau, que trazem ali uma certa exposição a uma recuperação internacional que é muito bem-vinda na nossa carteira. Então, se fosse para ser muito sincera com o investidor, é que eu diria que esses três setores, eles não são inimigos, Daniel, não precisa arrumar uma briga entre os três. Na verdade, talvez é o momento de deixar os três na carteira. Deixa o varejo, esperando o movimento de recuperação de novo do setor interno, deixa o segmento financeiro e deixa a commodity também na sua carteira. Acho que não é uma briga, acho que é mais uma ideia de você aproveitar essa movimentação de preço, comprar o que está barato e ficar de olho nos movimentos de realizações. Até porque, se você tem Magazine Luiza, Itaú, por exemplo, e a Vale ou uma Gerdau da vida na carteira, você tem uma carteira bem diversificada, não é, Daniel? Isso é uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, né? Às vezes o investidor chega, ele está procurando aquela bala de prata, a empresa que vai deixar ele rico de um dia para o outro. E isso, infelizmente, não existe, não tem como ter essa bola de cristal.
O que tem como saber? Olha, essas empresas são sólidas, esses setores são promissores, então compõe uma carteira com várias dessas ações, aí você está diversificando o risco, se algum desses setores não for bem, tiver algum problema pontual, você não vai perder todo o seu capital e nem vai ter o seu capital todo deslanchando também se alguma coisa sair muito certo. Você vai ter sempre um resultado mais consistente que vai crescendo de pouquinho em pouquinho, sem grandes volatilidades, sem grandes solavancos. Então, acho que talvez se tiver que fechar qualquer mensagem importante dessa conversa de hoje é isso. Você tem 3 setores que estão passando por momentos distintos, mas nem por isso é para escolher A, B ou C. Acho que é o momento de colocar todos na carteira e tentar aproveitar o que cada um pode trazer de melhor. Exatamente, essa que é a ideia, gente. Então, você está com ativo na sua carteira, ele caiu 11%, 25%, estou desesperado. Mantenha calma, bebe um copo com água, para de ficar olhando a cotação desse papel todo dia na sua carteira, que tem espaço para recuperação. Se você comprou empresas bem fundadas, a recuperação ela pode acontecer. Não dá para a gente encarteirar qualquer coisa e, como você falou, ali vai ser o meu achado, a minha Magazine Luiza da vida, e não esperar que o movimento de realizações eles não vão acontecer, porque uma coisa eu te falo, meu querido investidor, realizações elas acontecem, queda dos preços acontece, é normal. É a rotação setorial que a gente tanto falou lá no comecinho da live. É isso aí. Acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Quero agradecer a presença da Stephanie. Obrigado, Stephanie. Obrigada, Daniel. Obrigada, pessoal. E também quem gostou desse conteúdo, quer estar por dentro, a gente vai, ao longo do ano, a ideia é trazer sempre as principais movimentações. Se o cenário que a gente está falando hoje mudar daqui a alguns meses, a gente volta aqui para explicar o que está acontecendo, o que a gente está olhando. Então, se você está interessado, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve para seguir a gente no Spotify, no agregador de podcast da sua preferência. Então, eu gostaria de me despedir de vocês. Um abraço e até a próxima.